Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Recebi uma questão aqui bem interessante. Vamos dar uma olhadinha nela? A questão lá da Estadual do Mato Grosso. Olha só. A questão diz o seguinte: a diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de dois resistores de 10 e 100 ohms é de 220 volts. Qual a diferença de potencial entre os extremos do resistor de 10 ohms nessas condições? Então, eu tenho dois resistores associados em série. Vamos lembrar aqui o seguinte: numa associação em série, então vamos desenhar aqui, tem um resistor de 10, tenho um resistor de 100, e a diferença de potencial entre os extremos é de 220 volts. Então, vamos colocar aqui uma bateria de 220 volts. Vamos colocar os valores aqui, ó. Então, eu tenho 220 volts e eu tenho um resistor de 10 e um resistor de 100 ohms. Vamos lembrar que numa ligação em série, cada um desses resistores, eles vêm aqui e puxa um tanto dessa voltagem da bateria. Para achar quanto foi de diferença de potencial para cada um deles aqui, vamos chamar de diferença U1 e vamos chamar isso aqui de diferença de potencial U2. Uma das maneiras que a gente pode fazer é o seguinte: é achar a resistência equivalente dessa ligação em série e achar a corrente total e aí depois achar a voltagem nesse resistorzinho de 10 ohms. Como assim? Vamos lá. Ligação em série, isso aqui é uma ligação em série. A resistência equivalente é simplesmente a soma dos resistores. Então, a resistência equivalente disso daqui é 10 mais 100, 110 ohms. Usando a lei de Ohm agora, tensão total é igual a resistência equivalente total vezes corrente total. A tensão total, 220 volts. Resistência equivalente total, 110. Quanto vale corrente total, então? 110, 220 dividido por 110. 220 dividido por 110, 2 amperes. Então, eu tenho 2 amperes de corrente elétrica circulando aqui no meu circuito. Vamos lembrar que a corrente elétrica é a mesma nos dois resistores, porque eles estão ligados em série. Como eu quero saber a voltagem só nesse resistor menor, então agora eu vou usar a lei de Ohm só para ele, tá? Só para ele. Então, a tensão que eu chamei de U1 aqui, ó, U1 é igual esse resistor de 10, vamos chamar ele de R1. Vou chamar ele aqui de R1. R1 vezes a corrente aqui, ó, que passa por ele. A voltagem que eu quero, então, U1 igual. R1 vale 10 ohms e a corrente vale 2 amperes. 10 vezes 2, 20 volts. Então, desses 220 volts da bateria, 20 volts estão aqui nesse resistor. É a única maneira de fazer? Não, não é a única maneira de fazer. Tem outra. A gente pode fazer da seguinte maneira. Esse resistor da direita, vamos chamar de R2. Esse resistor R2 aqui, ele é 10 vezes maior que o resistor R1. Porque ele vale 100 e o R1 vale 10. Então, ele é 10 vezes maior que o resistor R1. Consequentemente, a voltagem que está nele aqui, ó, U2, essa voltagem U2, ela é 10 vezes maior que a voltagem U1. Porque o R2 é 10 vezes maior do que o R1. Só que se eu somar as voltagens, U1 mais U2, isso aqui tem que ser a voltagem total, 220 volts. Tá vendo que eu tenho um sisteminha matemático aqui, ó?
eu tenho um sisteminha matemático. Pega essa relação de cima e substitui na relação de baixo. Onde tem o 2, substitui por 10 o 1. Então fica assim, ó. Tensão 1 no resistor 1 mais a tensão 2 é 10 o 1. Isso é igual a 220. O 1 mais 10 o 1 são 11. 11 vezes tensão 1 igual 220. Passo 11 dividindo. 220 por 11, 20 volts. 220 por 11, 20 volts é a tensão no resistor número 1. Então, duas maneiras de fazer essa questão da Estadual do Mato Grosso, usando propriedades aí de resistência equivalente, de ligação em série e lei de Ohm. Questão simples, mas muito boa para revisar algumas coisinhas aí de ligação em série. É isso aí. Valeu!